primeira questão diz o seguinte: na letra A, dê dois exemplos de duas inequações, tais que a interseção dos conjuntos, solução, seja um intervalo menos 2, fechado em menos 2 e aberto em 3. Nesse caso, um caminho bem fácil de ser entendido é pensar o seguinte: se eu quero que a interseção seja esse intervalo, então vou chamar essa primeira linha aqui de A, essa segunda de B, e aqui eu vou chamar de A interseção B. Notem que a interseção tem que me dar um intervalo fechado em menos 2, aberto em 3. Então, eu quero que a interseção seja isso daqui. Então, logo, a interseção é formada por aqueles elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente em A e em B. Uma forma simples de você observar é que uma solução tem que vir desse ponto para a esquerda e a solução de B, por exemplo, tem que vir desse ponto para a direita. E aqui tem que ser fechado, por quê? Eu quero os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Então, aqui para ser fechado, esse elemento aqui, o menos 2, ele tem que estar em B e também em A. E aqui, como é aberto, ele está em B e não está em A, porque o intervalo é aberto em A. Então, note que quando fizer a interseção, vai dar exatamente esse intervalo aqui. Olha, e como que eu monto a inequação? Cada uma das inequações. Notem que na inequação A, cada elemento que pertence a esse conjunto de solução, ele é menor do que 3. Então, posso dizer que x é menor do que 3. Isso implica que x menos 3 é menor do que 0. De modo equivalente, aqui os elementos x são maiores que menos 2. Então, eu digo que x é maior ou igual a menos 2. Por que maior ou igual? Esse igual aqui entra porque eu tenho que incluir o menos 2 no conjunto, porque aqui é fechado. Isso daqui implica que x mais 2 maior ou igual a 0. Então, aqui eu tenho a inequação A, a inequação B, o conjunto de solução de A e de B, e quando eu faço a interseção desses conjuntos de soluções, né, de cada um desses conjuntos, a resposta vai ser esse intervalo aqui, menos 2, 3. Então, isso aqui seria uma inequação e essa daqui é a outra. Nós queremos dois exemplos de inequações tais que a interseção dos conjuntos seja vazia. Então, nesse caso, fica mais simples ainda. Então, utilizando o mesmo raciocínio de cima, eu quero que a interseção B seja isso daqui, uma reta sem marcação alguma. Ou seja, a solução é o conjunto vazio. Então, para isso, quando eu colocar alguns elementos aqui em A, esses elementos, nenhum deles pode estar em B. O que isso significa? Se eu pegar em A esse intervalo para a esquerda, eu pego em qualquer ponto B que esteja à direita desse ponto e faço ele para a direita. E aí a bola pode ser aberta ou fechada, tanto faz. Por quê? Porque quando eu fizer a interseção, não vai ter nada que esteja nos dois ao mesmo tempo. Eu posso chamar isso daqui, por exemplo, de menos 4 e isso daqui de 0, por exemplo. Desse modo, no A aqui, nós podemos dizer que a x é menor que menos 4. X menor que menos 4. Isso implica que x mais 4 é menor que 0. Do mesmo modo, no item B, x é maior que 0. X maior que 0 já resolve esse problema. Então, isso aqui é uma inequação, isso aqui é outra. Mas para ficar uma coisa um pouco mais dinâmica, ao invés do 0, por exemplo, você pode colocar aqui um 8. Então, o x seria maior que 8. Isso daqui implica que x menos 8 maior que 0. Só para poder não ficar uma coisa muito direta, você pode fazer assim. O curioso é que tanto na A quanto na B, qualquer múltiplo dessa daqui também vai valer. Por exemplo, se eu multiplicar essa inequação aqui pelo número 2, essa aqui por 2, essa aqui, digamos, por menos 3, aqui eu vou ter 2x mais 8 menor que 0, e aqui eu teria, por exemplo, menos 3x mais 24 menor que 0. Observe que como eu multipliquei por um número negativo,
o sinal da desigualdade aqui, ó, também fica trocado, tá? Então, qualquer uma dessa de cima, essa aqui ou essa aqui, compondo com qualquer uma de baixo, essa ou essa, a interseção vai ser o conjunto vazio. Na letra C, nós queremos exemplos de duas inequações, de modo que a união dos conjuntos seja todos os reais. Ou seja, quando eu juntar A e B, isso vai abranger toda a reta. Também é fácil visualizar na representação geométrica que se eu pego aqui um ponto qualquer para a esquerda e aqui um ponto qualquer para a direita, ou vice-versa, o de baixo pode ser para a esquerda e de cima para a direita, quando eu fizer a união, isso aqui vai pegar toda a reta. Ó. Porque a união é formada por todos os elementos que estão em A ou estão em B. Então, se estiver em A ou estiver em B, vai estar na união. Desse modo, quando juntar essas duas retas, vai pegar todos os reais. E aí, que números são esses? Esses números você pega o número que está à esquerda e um à direita. Aqui eu posso colocar, por exemplo, o 2 e aqui o 5. Então, aqui eu teria que x é menor que 5, o que implica que x menos 5 é menor que 0. E aqui embaixo teria x maior que 2, o que implica que x menos 2 maior que 0. E aí vale a mesma condição que foi comentada no item B. Qualquer múltiplo de qualquer uma dessas inequações servem para compor com qualquer múltiplo da outra, ok? Mesmo componente eletrônico. A tabela abaixo mostra, para um certo mês, o número de unidades produzidas e a porcentagem de vendas dessa produção. Se nesse mês as 3 fábricas venderam um total de 18.450 unidades, determine o valor de X. Então, observe que primeiro eu preciso da quantidade de peças que representam o X%. Depois que encontrar essa quantidade, é só eu transformar em porcentagem. E como que eu chego a esse valor? Primeiro, eu calculo 85% de 4.800. Quando eu calculo 85% de 4.800, eu tenho a seguinte conta. 85 sobre 100 vezes 4.800. Esses dois zeros podemos cancelar com esses. E aí fica 85 vezes 48. Fazendo essa multiplicação, temos 4.080. Do mesmo modo, fazemos aqui 90% por 100 vezes 7.200. Quando fazemos isso, cortamos dois zeros, fica 90 vezes 72. Fazendo essa continha, vai dar 6.480. Bom, então, até o momento aqui, né, somando essa parcela com essa, total de vendas aqui dá 10.560. Então, somando esse valor com esse, vai dar 10.560. Então, o total de vendas, 10.560. O total de vendas da primeira empresa e da segunda. Bom, como o total de vendas é de 18.450, quando fazemos 18.450 menos 10.560, nós vamos obter 7.890, que é o total de peças ou de componentes vendidos aqui por essa empresa. Agora resta saber o seguinte: 7.890 equivale a quantos por cento de 9.000? A forma simples de fazer isso é fazer isso aqui, 7.890 corresponde a quantos por cento de 9.000? Então, quando fazemos por essa definição de porcentagem, vai ficar 789 dividido por 900. Fazendo essa continha aqui, vai dar 0, aproximadamente 0,877. Aqui, na verdade, é 6,666 e aproximando fica assim, que dá
87,7%. Lembrando que esse valor é um valor aproximado, porque nós já aproximamos essa continha aqui. Uma próxima questão, uma questão 3, uma questão de simplificação de expressão. Nós sabemos que quando nós temos uma expressão e tem parênteses, nós devemos resolver os parênteses primeiro. Então, uma forma de se resolver isso é pegar essa soma de fração e fazer aqui no rascunho. Vamos fazer aqui, ó, 1/6 mais 1/3, denominadores diferentes. Eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Isso aqui vai ser o mesmo que 1/6 mais 2/6, que vai dar 3/6, que é igual a 1/2. Então, no lugar desse parênteses, vai ficar 1/2 elevado a menos 1. Então, temos aqui, ó, raiz de 64,75 dividido por 2/5 dividido por 3, mais 1/2 elevado a menos 1, isso aqui vezes 20 sobre 100 menos 2/5. Bom, a próxima decisão que eu tenho que tomar agora é a seguinte. Eu tenho potência, tenho raiz, o que eu faço primeiro? A potência, a raiz, a multiplicação, a divisão. A gente sabe que na hierarquia das operações, a potência e a raiz vêm primeiro. Então, vamos primeiro desenvolver a potência e a raiz quadrada. Então, desenvolvendo a raiz quadrada, note que a raiz quadrada ela está tanto no numerador quanto no denominador. Então, isso aqui é o mesmo que raiz quadrada de 64 dividido por raiz quadrada de 75. A raiz quadrada de 64 é 8. E a raiz quadrada de 75 ele pode ser escrito como sendo 5 ao quadrado vezes 3. Logo, a raiz quadrada de 75 é o mesmo que 5 raiz de 3. Então, eu já vou colocar esse resultado aqui, ó, 5 raiz de 3. Isso dividido por 2/5 dividido por 3. Essa potência aqui é o mesmo que 2, né? O inverso multiplicativo de 1/2 é 2. Isso multiplicando 20 sobre 100 menos 2/5. Agora, note que nós temos aqui uma divisão e aqui também uma divisão de fração. Como uma divisão e outra divisão, você pode escolher quem vai fazer primeiro. Tá? Então, eu vou primeiro acertar essa fração, que tem uma fração em cima e outra embaixo. Aqui eu posso completar com 1. Para ficar uma coisa mais arrumada, vou fazer isso aqui primeiro. Ó. Isso aqui vai ser o produto da primeira com o inverso da segunda. E aqui, multiplicação, posso cortar esse zero com esse zero, vai ficar 4/10 menos 2/5. Temos aqui a divisão, multiplicação e uma subtração. Então, o que a gente pode fazer primeiro? A gente pode aqui fazer isso daqui, ó. Tá? Multiplicação e divisão a gente pode fazer em qualquer ordem. Então, vai ficar 5 raiz de 3 dividido por 2 quinzeavos, mais 4/10 menos 2/5. Prosseguindo aqui, desse lado, eu tenho que 8 dividido por 5 raiz de 3 vai ser multiplicado pelo inverso, que é 15 meios, mais 4/10 menos 2/5. Bom, aqui fazendo a simplificação devida para ficar a conta mais simples, ó, 15 dividido por 5 vai dar 3, e 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, na parte de cima eu tenho 4 vezes 3, que dá 12. Na parte de baixo eu tenho raiz de 3. Por outro lado, aqui eu posso escrever 2/5 como sendo 4/10. Eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. Então vai ficar 4/10 menos 4/10. Esses dois números são simétricos, são opostos. Então, como resultado, temos 12 sobre raiz de 3. Se quiser racionalizar para ficar dentro do padrão mais utilizado, você multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. E aí a gente obtém 12 raiz de 3 sobre 3. Dividindo 12 por 3, isso vai dar 4 raiz de 3. Bom, na próxima questão temos o seguinte.
Três números estão em progressão aritmética. Se adicionarmos 2 ao primeiro, 3 ao segundo e 7 ao terceiro, os novos números formam uma progressão geométrica crescente. Sabendo que a soma dos três números originais é 18, determine esses números. Bom, a forma mais simples de representar três números que formam uma progressão aritmética é escrevê-los em função da razão. X menos a razão, aí o próximo termo seria o próprio x, né, que somado à razão vai ficar x, e o próximo seria x mais a razão. Essa é a forma mais simples de representar três números que formam uma progressão aritmética. Aí o enunciado diz mais que, se adicionarmos 2 unidades ao primeiro, 3 unidades ao segundo e 7 unidades ao terceiro, os novos números formarão uma progressão geométrica. E diz também que a soma desses números aqui dá 18. Então, se nós utilizarmos a soma desses três números, a gente já consegue determinar o valor de x, o que vai ser meio caminho andado. Vejamos aqui, ó. X menos r somado com x, somado com x mais r, isso tem que dar 18. Pela regra do cancelamento, menos r mais r se cancela. Temos aqui a soma de 3x. X mais x dá 3x igual a 18. Logo, x igual a 6. Então, nós determinamos aí o valor de x. Isso quer dizer que esses números aqui estão escritos da seguinte forma. 6 menos r, 6 e 6 mais r. Aí, voltando no enunciado que diz que, somando 2 unidades ao primeiro, então vamos somar 2 unidades ao primeiro. Então, aqui vai ficar 8 menos r. Então, fica 8 menos r. Somando 3 unidades ao segundo, 6 mais 3, 9. E somando 7 unidades ao terceiro, 6 mais 7, 13, então fica 13 mais r. Essa nova sequência aqui será uma PG. E aí, em cima disso aqui, a gente vai utilizar a definição de PG. Se isso aqui é uma PG, se eles formam uma PG, nós sabemos que a razão entre qualquer número a partir do segundo e o antecessor dá a razão da PG, ou seja, a divisão de 9 por 8 menos R tem que dar o mesmo resultado de 13 menos R dividido por 9. Então, fazendo essa armação aqui, vai ficar assim, ó, 9 dividido por 8 menos R tem que ser igual a 13 mais R dividido por 9. Utilizando a propriedade fundamental das proporções, nós temos que 8 menos R multiplicado por 13 mais R é igual a 9 vezes 9. Então, vai ficar assim, ó, 8 menos R multiplicado por 13 mais R, isso é igual a 9 vezes 9, que é 81. Aqui nós podemos utilizar a distributividade, ó. Aplicando a distributividade, vai ficar 8 vezes 13, que é 104. 8 vezes R, 8R. Menos 13R, fica menos R ao quadrado, igual a 81. Passando tudo para o lado esquerdo da igualdade, fica menos R ao quadrado, menos 5R, juntando esses dois aqui, mais 104, menos 81, igual a zero. Então, temos aqui que menos R ao quadrado, menos 5R, aqui vai dar mais 23, igual a zero. Utilizando a primeira parte da fórmula de Bhaskara, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, nós vamos encontrar para o valor de delta 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 23. Temos então que o delta vai ser 25 mais 92. Isso vai nos dar delta igual a 117. Então, delta
igual a 117. Ora, 117 não tem raiz quadrada exata, mas 117 pode ser escrito como sendo 9 vezes 13. Então, na hora de fazer a substituição na segunda parte aqui, nós vamos ter que R é igual a menos B, ou seja, 5, mais ou menos raiz quadrada de 9 vezes 13, dividido por 2A, 2 vezes menos 1, menos 2. E aí, prosseguindo aqui, o R vai ser menos 5, que eu joguei esse menos aqui para cima, mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, então isso aqui vai ficar 3 raiz de 13, dividido por 2. Bom, isso significa que se você substituir no lugar de R aqui e aqui, esse valor aqui, você vai ter uma sequência que vai satisfazer o enunciado. Porém, aqui está dizendo que essa progressão geométrica ela é crescente. Se ela é crescente, nós vamos pegar o número positivo aqui. Então, esse menos aqui a gente vai esquecer ele. Então, como que ficaria essa sequência aqui, ó, fazendo a substituição do R? Vai ficar 6 menos 5 mais 3 raiz de 13 sobre 2. O segundo vai ser o próprio 6. O terceiro vai ser 6 mais menos 5. Continuando aqui embaixo, porque não deu espaço aqui em cima. Agora eu vou fazer esses ajustes aqui, ó. Menos com menos vai ficar mais, menos com mais dá menos. Raiz de 13. Isso aqui dividido por 2. O 6. E aqui vai ficar 6 mais. Aí aqui nós temos menos 5. Então, mais menos 5 vai dar o próprio menos 5. Menos 5 mais 3, raiz de 13, sobre 2. Mais 5 menos 3, raiz de 13, sobre 2. O 6, aqui ia ficar 12, menos 5 mais 3, raiz de 13, sobre 2. E aqui a gente pode juntar esses dois, que fica 17 menos 3, raiz de 13, sobre 2, que vai ficar o 6. E aqui vai ficar 12 menos 5, que vai dar 7. 7 mais 3, raiz de 13, sobre 2. Então, esses números aqui seriam os números originais.